Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Péricles, a paz de Cristo a todos. E nós estamos falando sobre a oração. Na rigor, nesse ano nós estamos falando sobre avivamento espiritual. Nessa parte do ano falando sobre as orações de Paulo no Novo Testamento, né? Baseado no livro Um Chamado à Reforma Espiritual, do autor americano D.A. Carson, né? Nós nos baseamos nesse livro, nós estamos pegando uma aula relativa a cada capítulo para que ele nos sirva, né, de base aí para a gente poder passar para vocês o conteúdo, tá? Então, dando continuidade, vamos fazer aqui uma rápida oração e passaremos aqui ao início da nossa aula, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença e te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha iluminar, abençoar essa aula virtual que está sendo passada, meu Deus, que apesar de não estarmos reunidos fisicamente, que estejamos reunidos em espírito, meu Deus, para que nós possamos aprender da Tua palavra, meu Deus, todos os significados, tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração, e que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sermos grandemente abençoados por essa exposição, que possamos aprender de Ti cada vez mais e mais, que não seja o homem a falar, mas o Teu Espírito Santo. Isso é que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então aqui já dando seguimento, pedir para vocês para abrirem as suas Bíblias, né, em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Então nós vamos ler a passagem de Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. Tá? Estou lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Tá? Então talvez você tenha outra versão em casa, se tiver alguma diferença não tem problema. Tá? O significado é o mesmo. Então eu vou começar a ler aqui o que Paulo está falando. Paulo, desse trecho que eu destaquei, começa dizendo o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Bom, o tema da nossa aula é orando ao Deus soberano. Então a gente já trabalhou um pouco na aula passada a questão da soberania de Deus, e como é que nós oramos para um Deus soberano, né? Como é que nós nos aproximamos de um Deus soberano? Soberania, ela quer dizer domínio, né? Então, por exemplo, uma nação, no sentido humano, humanamente falando, o Brasil, ele tem soberania, né? Também sobre seu território, sobre seu espaço aéreo, né? Então, dentro desse espaço aéreo, dentro desse território, dentro da área marítima nacional, né, do mar territorial, o Brasil ele pode agir de forma plena, ele tem autoridade reconhecida internacionalmente por isso, porque é reconhecida a soberania do Brasil sobre essa área. Então nenhuma outra nação pode atuar com legitimidade nesse território, uma vez que o Brasil é soberano. Ali o domínio é exercido pelo Brasil, né? Então, fazendo um paralelo, nós falamos o seguinte: nós oramos e vemos na Bíblia que o Senhor é soberano, só que ele não é soberano só sobre um país, sobre um território ou sobre um aspecto da vida ou da humanidade. Ele é soberano de forma completa. Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O poder dele é total. O poder dele não sofre limitação, né? Então como é que você se aproxima de um Deus assim? Como orar a um Deus soberano, né? Então a gente vê aqui que no livro de Efésios, esse trecho que nós separamos aqui do 15 ao 23, ele é uma oração. Então Paulo aqui, ele está orando. Mas por que motivo, né, ele está orando? O motivo, na verdade, é colocado nos versículos 3 a 14 desse mesmo capítulo,
que por questões de espaço e de tempo, nós deixamos aqui de mencionar e de ler. Mas vocês podem voltar depois um pouquinho na Bíblia de vocês e ler ali o Efésios, dos versículos 3 a 14. Então, nesse trecho, ele exalta, né, a soberania e a provisão de graça de Deus para os seus eleitos. Né? Que Deus os elegeu de maneira soberana e que preparou uma provisão de graça, de salvação, de bênção para o povo dele. Né? E fala também do selo do Espírito Santo que está sobre todo aquele que crê em Jesus. E aí, no 15, ele começa, né, já o texto básico que a gente separou, por essa razão. Ou seja, por que Paulo ora a Deus? Exatamente por causa da soberania dele e da provisão de graça que ele preparou para o seu povo e da ação do Espírito Santo no meio da igreja. Por essa razão ele ora. Então, aquilo que humanamente falando, de repente, mas se Deus é soberano, por que eu vou orar? É exatamente por esse motivo que Paulo ora a Deus. Né? Que ele dá graças por toda a manifestação de graça e do poder de Deus que ele vê no meio da igreja em Éfeso, né? da comunidade dos Efésios. Então ele vê o poder de Deus se manifestando ali e ele faz uma petição a Deus, né? Mostrando o amor dele por aquela comunidade, né? Para que os Efésios fossem capacitados de uma forma sobrenatural através do poder do Espírito Santo, para que eles pudessem compreender os mistérios da fé, do amor de Deus, a atuação de Deus no seio daquela comunidade ao longo da história e que pudessem, sobretudo, viver a sua vida de acordo com esse entendimento. Porque o cristianismo, a fé cristã, ela não é meramente uma apreensão intelectual. Eu vou passar aqui um conteúdo para vocês nesses minutos e possivelmente todos vão conseguir ter um excelente entendimento intelectual do que foi falado. Mas muito mais importante do que eu entender com a minha mente é o entender com o meu coração. É esse conceito entrar no meu coração e eu conseguir aplicar na minha vida e viver a minha vida de acordo com aquilo que Cristo fala. Né? Então, aquilo que Deus já realizou, a obra que Deus já realizou no meio do seu povo, de uma forma soberana, né, é motivo para orarmos a Deus, de acordo com os propósitos que Ele estabeleceu desde a fundação do mundo, ou seja, uma oração bíblica. Porque nós temos visto aqui nos dias de hoje uma deturpação muito grande do sentido da oração, onde a oração se torna muito próxima ao que é no paganismo. Como é que uma pessoa ela cultua a sua divindade no paganismo? De forma geral, ela presta favores a essa divindade, um culto baseado em promessas, em favores de ordem material, algum hábito que ela vai mudar, enfim, ela oferece, faz uma oferenda a essa divindade, suposta divindade, e essa divindade o atenderia, ou seja, é uma troca. É uma troca, né? Aquela divindade quer adoração, quer um serviço de fé, e em troca ela concede uma graça. Essa é a visão pagã, né? No cristianismo, nós precisamos entender que nós adoramos a Deus simplesmente pelo que Ele é. Independentemente dele nos atender ou não, Ele deve ser adorado. Né? A criação toda deve servir ao Senhor, porque Ele é Deus soberano, Ele é merecedor desse louvor. Né? Só que Ele, por ser um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus bom, né? Um Deus bom de verdade, bom na essência da palavra, Ele vai nos abençoar. Ele já nos abençoa diariamente, já nos abençoou ao longo da história e continuará o fazendo até a volta de Cristo, que está muito próxima. Então, essa é a natureza do cristianismo, que é muito diferente do paganismo. Porém, infelizmente, nós temos aí, às vezes, alguma visão pagã entrando no seio da vida cristã ali, as pessoas entendendo a oração como uma troca com Deus, e não é isso. Tá? Então, nós temos que orar de acordo com os propósitos soberanos de Deus manifestados na Bíblia, né, que estão presentes desde a fundação do mundo. Então, que aspectos a gente pode considerar dessa soberania quando a gente vai orar a Deus? É claro que o assunto é longo, ele é bem extenso, nós separamos apenas alguns itens aqui para falar com vocês, na sua meditação, lendo a Bíblia, orando, pedindo ao Espírito Santo direção. Com certeza Deus vai trazer outros aspectos, outras nuances importantes que a gente deve considerar. Tá? Então no versículo 15 dessa passagem aí, que é o texto base, Paulo agradece a Deus pela fé e o amor que os efésios estavam demonstrando na sua vida cristã, né? E ele faz uma relação disso com a graça de Deus operando através da história, ou seja, porque Deus preparou uma provisão de graça lá na eternidade passada, Deus já preparou nos seus propósitos eternos essa provisão de graça, os efésios conseguiam demonstrar
essa fé e esse amor. E ele louva a Deus por isso e agradece a Deus por isso, pelo seu mover na vida da igreja e na história da humanidade. Então veja como Paulo tinha uma visão total, uma visão holística, digamos, total da história. Ele pega a obra de Deus realizada desde a eternidade, desde a fundação do mundo, e relaciona com os atos práticos de fé que os efésios estão fazendo ali naquele dia específico. Né? Como é que a visão de Deus, assim, a visão, como o Espírito Santo capacitou Paulo a ter uma visão diferenciada e através disso trazer essa visão para nós até os dias de hoje. Né? Então, dentro dos atos de fé, dos atos de comunhão, da sua obediência na igreja hoje, aqui na ICNV Freguesia, né, nós estamos manifestando o propósito de Deus soberano determinado desde a fundação do mundo. Então isso é muito maravilhoso. E Paulo, ele ora a Deus, ele agradece, ele louva a Deus por isso. Né, porque esse exemplo prático, ele mostra como a soberania de Deus está se manifestando dentro da igreja. Então, quando eu tenho isso em mente, eu sou grato a Deus pela obra de salvação que ele opera, pela bênção que a gente tem recebido. Por quê? Porque, gente, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, né, Paulo também diz assim, inspirado pelo Espírito Santo, né, que é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar. É Ele que opera em nós, aquilo que efetuamos. Né? Então, se estamos em comunhão com Ele, obviamente, né, Paulo está se dirigindo a cristãos verdadeiros, ungidos com o Espírito Santo de Deus. Então, quem está em comunhão com o Espírito, o seu querer e o seu realizar, eles provêm do alto. Porque eu estou em comunhão, é como uma antena. Eu posso sintonizar uma estação ou outra. Né? Imagina um rádio, está ali o rádio, você olha, dois rádios idênticos, um ao lado do outro. Mas um pode estar sintonizado numa estação A e outro pode estar sintonizado numa estação B. Digamos que a estação A seja a verdade de Deus, a direção de Deus eterna, os propósitos eternos de Deus para a humanidade, poder do Espírito Santo. Então aquele rádio está sintonizado com a estação A, com a graça de Deus, ele vai manifestar as palavras e transmitir ali a graça de Deus. Se o segundo rádio estiver sintonizado na estação B, que é uma estação mundana, que está sintonizada nos princípios desse mundo, naquilo que esse mundo prega, né, no afastamento de Deus, na revolta contra o Criador, ele vai transmitir isso. Né? Então, essa operação de graça vem através de Deus. Então, nós que achamos a Deus, Ele nos achou. Então, quando a gente ora a Deus, a gente tem que ter isso em mente, e que Ele tem o controle da história. Então, nós temos, é claro, uma ampla liberdade diante de Deus de pedir aquilo que precisamos. Né? Mesmo sendo Deus soberano, Deus tem o controle da história, Deus que determina como as coisas vão acontecer, nós temos ali as nossas necessidades, aquilo que entendemos, né, ser a nossa necessidade, e podemos orar a Deus e pedir como um filho pede a um pai. Uma criança pequena, muitas vezes, vai pedir coisas e o pai vai dizer para algumas coisas sim, para outras coisas não. E tudo para o bem daquela criança. A mesma coisa Deus faz conosco, gente. Então, nós oramos a Deus por uma série de assuntos. Algumas coisas Ele vai nos conceder, outras coisas Ele vai nos dizer não, para nosso bem. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, como está colocado lá na nossa palavra. Então, quando a gente ora a Deus, nós devemos clamar com toda a fé, com todo o nosso espírito por aquilo que acreditamos ser melhor para nós, mas tendo a consciência que a vontade de Deus não é igual à nossa. E que, se ela não é igual à nossa, provavelmente não, com certeza a vontade de Deus é a melhor para nós. Quer dizer, o não de Deus é o melhor para nós ali naquele momento, por mais que não entendamos isso e por mais que seja doloroso para nós. Né? Até mesmo se esse não for um juízo. Até mesmo se esse não de Deus acontecer para que a gente possa se corrigir. Né? De repente, aquela bênção, aquilo que eu estou pedindo até é legítimo, mas naquele momento Deus entende que não, porque eu preciso consertar aspectos da minha vida. Então a gente precisa ter isso em mente. Tá? Então, seguindo o exemplo de Paulo, né, como nós já estamos falando, nós devemos agradecer a Deus pela obra de salvação que Ele tem operado no mundo de hoje. Né? Pela maravilhosa pregação do Evangelho que temos vendo nas igrejas, pela proclamação do Evangelho através até mesmo desses caminhos virtuais que estamos seguindo aqui, nos hospitais, presídios, orfanatos, nas casas beneficentes, nos asilos, nas instituições de caridade. Né? Louvar a Deus pela misericórdia e graça que Ele concede no seio da igreja todo o dia, pelo dom da vida que temos todo dia, né? Que respiramos, abrimos nossos olhos, respiramos, estamos vivos. Né? Podemos andar, podemos pensar, podemos orar, podemos louvar, né? Podemos ajudar o próximo.
E podem ter certeza do seguinte, que nós temos essa consciência da soberania e da graça de Deus, nós seremos gratos. E um coração grato e consciente da grandeza e domínio absoluto de Deus, ele vai orar de forma bíblica e vai ser mais sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ele já tem ali a mentalidade correta de como se relacionar com esse Deus soberano. Ou seja, ele não vê Deus como um serviçal, como um abençoador, mas ele vê Deus como Senhor, né, que deve ser adorado e que, sendo um Senhor misericordioso, ele concede graças também aos seus servos. Tá? Então, além de considerar essa graça soberana de Deus na vida da igreja, nós devemos orar para que os propósitos soberanos de Deus sejam cumpridos, como a gente vê lá nos versículos 18, 19, né? E na verdade ao longo de toda a passagem, na verdade todo o capítulo 1 de Efésios. Mas vamos lá, isso nos traz aqui algumas questões, né? Se Deus é soberano, e ele é sabedor de tudo, né? Ele tem domínio do universo, por que a gente deve orar a Deus se ele já sabe tudo o que vai acontecer, se ele já determinou a história, pré-ordenou? Qual o sentido da oração? Né? Talvez alguém mais cético, né, e alguém sem a direção do Espírito Santo pudesse falar, olha, na verdade é melhor ficar calado e acreditar, esperar o que Deus vai fazer. Né? Uma atitude passiva ou omissa. É um questionamento que muitas vezes não verbalizamos, mas que muitas vezes passa na nossa mente. Então, primeiramente, a gente deve ter consciência do seguinte, né? A gente deve orar continuamente porque o Espírito Santo determinou que fosse assim. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 17, ele disse, orem continuamente, na NVI, né? Na atualizada, orai sem cessar. Então, nós não podemos cessar a nossa oração. Isso é mandamento, isso é ordem de Deus. No outro momento, a gente precisa ter em mente também o seguinte, o exemplo demonstrado pelos homens de Deus na Bíblia ao longo da história. Eu separei aqui, até tá no texto da aula, a oração que Daniel fez pelo fim do cativeiro, do exílio dos judeus lá em Babilônia. Né? Na verdade, quando Daniel estava ali orando, já era até domínio persa, se não me falha a memória. Mas, de qualquer forma, Daniel orou ali pelo fim do cativeiro dos judeus. Né? E o interessante é que ele estava orando por algo que Jeremias já tinha profetizado vários anos antes, muitas décadas antes. Ou seja, por que eu vou profetizar se Deus já disse que vai... Por que eu vou orar, melhor dizendo, se Deus já disse que vai acontecer? Né? Nas igrejas mesmo nós oramos pela volta de Cristo e Deus, Jesus Cristo, colocou isso como um acontecimento certo na história. Como é que essa oração influencia o mundo espiritual se isso já está pré-determinado? Né? Nós não somos robôs. Existe ali uma esfera do nosso campo pessoal que nós somos afetados pelas nossas escolhas. Isso sem afetar a vontade soberana de Deus. Né? Então eu posso tomar decisões erradas que vão me prejudicar, eu posso tomar decisões boas que vão me ajudar, de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso estar em sintonia com o Espírito Santo para que eu possa tomar sempre as melhores decisões para a minha vida, dentro do propósito soberano de Deus. Né? Então eu preciso ter essa sintonia com o Espírito Santo. Agora, as passagens que eu citei, elas não falam desses casos pessoais, específicos ali de pequenas decisões do dia a dia ou de decisões limitadas à minha vida ali que vão me trazer uma existência mais fácil ou mais difícil ou vão trazer lutas que eu não deveria ter. Enfim, não estou falando disso. Estou falando de propósito soberano mesmo, né? Como um exemplo que eu citei aqui nas passagens. Quando nós oramos por propósitos determinados por Deus para que eles se cumpram na história, no seio da igreja, nós estamos estabelecendo uma comunhão com Deus. E nós passamos a conhecer, conforme nós vamos orando, nos dedicando, clamando a Deus com constância sobre esses temas, nós passamos a conhecer os propósitos de Deus de maneira mais profunda, mais plena, através da atuação do Espírito Santo na nossa vida. E quando nós vamos trabalhando isso de forma contínua, orando pela volta de Cristo, orando para que as profecias do Senhor se cumpram no seio da igreja, no seio do mundo, que a volta de Cristo possa trazer a restauração da humanidade, definitivamente a salvação da igreja, né? O fim das lágrimas, esse vale de lágrimas, que é esse sistema humano caído em pecado. Então, quando nós oramos, nós vamos estabelecendo cada vez mais uma comunhão maior com Deus, o Espírito Santo vai tendo mais liberdade na nossa vida e nós conseguimos, consequentemente, passar a entender melhor os propósitos e as verdades soberanas de Deus. Né? Então, passamos a ter um maior discernimento espiritual, seja das verdades divinas ou dos seus planos eternos. E como Paulo coloca na passagem aí do texto base em Efésios, né, nos versículos 18 e 19, nós passamos a entender melhor a nossa herança gloriosa no Senhor. O que nos espera, né? O que é herança? É aquilo que eu recebo. Né? Então,
no mundo material, morre alguém, eu recebo uma herança, eu recebi uma quantidade determinada de bens, porque aquela pessoa me legou, né? Então Deus também nos lega, através da sua obra maravilhosa, uma herança gloriosa, que é a salvação, né? Ao ver o poder de Deus, ter consciência da soberania e do poder de Deus no universo, eu vejo também que a nossa esperança de salvação ela não é vã. Nós não estamos clamando a um Deus de pau, de pedra, de gesso. Nós não estamos clamando ao vento. Nós estamos clamando meramente a um amigo imaginário, como muitos ateus colocam. Nós estamos clamando a um Deus vivo, verdadeiro, com atuação na história. Um Deus que fez, faz e fará. Então, ter essa consciência da soberania de Deus sobre o universo aviva a nossa fé. E também, quando nós lembramos dos atos soberanos de Deus ao longo da história, nós temos consciência da suprema grandeza do poder de Deus em todo o universo. Ele não controla só a igreja, ele não controla só determinado país, ou ele é um Deus limitado, ele controla até um certo ponto, mas a partir daí depende do homem. Não. Ele tem um domínio total do universo, né? E tudo vai se cumprir conforme ele determinou. É para esse Deus que clamamos, é a ele que servimos. Então, quando a gente começa a ter essa dimensão da grandeza do poder de Deus, certamente nossa fé é avivada e nós passamos até a ficar mais tranquilos, né, diante de todas as lutas que temos e que vemos nesse mundo. Bom, e diante de tudo isso aí que já foi exposto, e como a gente já disse até em outro momento da aula, então essa soberania de Deus ela é demonstrada diariamente na nossa vida e no universo, e foi demonstrada também incontáveis vezes ao longo da história, tanto da igreja como da humanidade. Nos versículos, melhor dizendo, 20 a 23, então Paulo ele lembra, né, como essa soberania ela atuou ao longo da história. Ele destaca, né, 3 fatos que nós temos que ter em mente ali, como a soberania de Deus se manifestou e como nós podemos repousar no poder soberano desse Deus. Tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente para a gente avivar nossa fé e aprofundar o entendimento dos propósitos de Deus. Então, nos versículos 20 ao 23, quais são os aspectos que Paulo destaca e que a gente deve servir, como isso deve servir para nós, como conforto e como arrimo para a nossa fé, como suporte, né? Como alicerce para a nossa fé e para a fé da igreja em todos os tempos. Paulo destaca primeiro o seguinte, no versículo 20, ele destaca o poder de Deus exercido quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Então, o que acontece? Deus retirou o Cristo da morte. O Deus vivo encarnou, né, se rebaixou à condição de mero humano. Ele foi morto de forma injusta, sendo inocente pelos poderes desse mundo, mas Deus venceu a morte, né? Deus o ressuscitou, Cristo venceu a morte. A morte não pôde contê-lo. Então esse é o poder de Deus que servimos. E a própria Bíblia diz que Cristo foi só as primícias. Essa ressurreição, essa libertação do poder da morte, ela aguarda todos nós, aqueles que estão na fé, né? Que estão em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Cristo. Então é esse ressuscitar, né, da morte, essa libertação do poder da morte, e a morte é o aguilhão do pecado, né? Então essa libertação do poder do pecado que espera ali aqueles que estão em Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos, o poder de Deus que é demonstrado na exaltação de Cristo. Então quando Cristo é exaltado, colocado à destra de Deus Pai, tendo vencido a morte, olha o poder de Deus. Então não apenas Cristo foi ressuscitado, mas ele foi exaltado. Então esse Deus tem capacidade de libertar da morte, de exaltar aqueles que já tinham até perecido. É esse Deus que nós servimos. Então isso deve ser de motivo para nós avivarmos a nossa fé, orarmos com mais intensidade, orarmos com mais energia, com fé. É esse Deus que servimos. Nosso Deus não está morto, ele é capaz de fazer o impossível na sua vida. Aquilo que você julga impossível, que é impossível a olhos humanos, Deus pode fazer. Se aquilo for o propósito dele para a tua vida, ele vai fazer. Porque ele não é limitado pelas condições humanas. E finalmente Paulo destaca o poder exercido por Cristo sobre todas as coisas. Lá no 22 e no 23, e ele exerce esse poder porque ele tem autoridade para isso, ele recebeu a autoridade de Deus para isso, ele foi colocado à destra de Deus por isso, ele exerce para a igreja, para a sua noiva. Então ele não meramente, a obra dele para a igreja ficou presa lá no passado, ele morreu na cruz, ele deu sua vida, ponto final. Não, ele morreu na cruz, deu sua vida, né? Ele é o herói, o verdadeiro herói, né? Nossa época tem muitos heróis, super-heróis, mas Cristo é o verdadeiro herói. Então ele deu a sua vida e ainda hoje, à destra do Pai, né? Ele exerce poder sobre todas as coisas e para a igreja, para finalmente receber a sua igreja em glória
e poder estar com ela para sempre aí na eternidade. Tá? Então a gente deve ser muito grato a Deus por essa ação soberana na história e nas nossas vidas. Devemos fortalecer nossa fé, edificar nossa vida cristã, tomando a consciência da grandeza do nosso Deus. Então a gente pode se aproximar dele com confiança e esperança, mas nós vamos saber que ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu e para nos salvar. Né? Então, tendo essa consciência, nossas orações vão ser muito mais bíblicas e muito mais avivadas, com fé, né? Porque sabemos que nós estamos orando a alguém que pode, tem poder para fazer e quer fazer aquilo de acordo com o seu propósito. Então, para isso, precisamos ler a Bíblia, orar, jejuar, estar praticando os atos de fé, ajudar o próximo, para que nós possamos estar em comunhão com o Espírito Santo, ele tenha liberdade de atuar no nosso ser e direcionar até mesmo nessa vontade, nos inspirar a ter vontade de orar por aquilo que deve ser motivo de oração. Tá bom? Então, toda a glória seja dada ao nome de Deus. Eu agradeço a vocês aí essa audiência virtual, tá? E continuem firmes aí no propósito de assistir às aulas da EBD, para que nós possamos continuar sendo cada vez mais capacitados pelo Espírito Santo para servi-lo como ele deve ser servido, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Amém.